Meus irmãos, nós vamos para um capítulo novo, para um trecho novo da nossa confissão de fé, daquilo que nós temos defendido e crido ser aquilo que devemos crer, certo? E o capítulo hoje é o capítulo 10. Quem não tem a confissão de fé não vai conseguir acompanhar, não tem acesso, apesar disso estar disponível na internet, enfim. Se alguém quiser mais explicação sobre o que é essa confissão de fé, outro dia alguém me perguntou, os textos que o irmão fala eu consigo encontrar na Bíblia, mas aquele negócio de seção 1, capítulo 1, eu não sei onde é que está aquilo, é num livro, que é a confissão de fé, que é uma exposição sistematizada, bem organizada, dos principais pontos doutrinários da nossa confessionalidade. E hoje nós vamos falar sobre a vocação eficaz. O próprio título, ele é explicativo e provocativo. Mais do que um título, é uma sentença. Vocação significa chamado, ou até convocação. Convocação é um bom sinônimo para esse tipo de vocação vinda da parte de Deus. E no caso desta vocação, no que se refere à Bíblia, do chamado de Deus, ou da convocação de Deus, essa vocação quem pode completar para mim? Essa vocação é eficaz. Ela é eficaz. Isso quer dizer que quando o Senhor convoca, ou quando Ele chama, ou usando a expressão que está aí, quando Ele vocaciona, isso acontece. Não há nenhuma maneira de impedir que o Senhor tenha êxito no seu propósito de convocar alguém, certo? Então nós vamos começar com a primeira parte dessa explicação, e aí nós vamos para os textos bíblicos para nós conferirmos. Todos aqueles... Está dando para ver bem daí, pessoal? A letra está muito pequena ou não? Então vamos lá. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele, Deus, servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-se daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Só esse trecho aqui há um ensino substancial da palavra de Deus para nós. Eu digo isso muitas vezes e eu tenho certeza que eu vou continuar falando, que estes ensinos, apesar de parecerem antiquados, retrógrados, não aplicáveis, não suprirem, em princípio, a expectativa das pessoas. As pessoas, quando procuram Deus, quando procuram uma porta aberta como essa, ou talvez um canal no YouTube como esse, buscam Deus, elas querem resolver o problema que elas estão vivendo naquela hora. E igreja relevante é a igreja que consegue responder prontamente à necessidade que as pessoas estão buscando. Na realidade, essa é uma premissa de mercado. O que se propõe o marketing é, entre outras coisas, avaliar as necessidades.
avaliar os problemas e então apresentar a solução, certo? É como se a igreja, seguindo essa mesma premissa, essa mesma regra, fosse procurar saber quais são as necessidades das pessoas. É desemprego? Qual é o medo das pessoas? É o Covid? Qual o problema das pessoas? É de relacionamento? Enfermidades? Então nós vamos fazer um dia para responder essa demanda de enfermidades. Então vamos ter uma noite de curas aqui, de busca pela cura. E as pessoas que estão procurando isso vão se sentir atendidas, porque tem alguém que está velando pelos meus interesses e minhas necessidades. A igreja que faz isso é uma igreja relevante. Só que essas coisas todas, elas são perfumes. Você vive sem perfume. Elas são acessórios, você vive sem acessório. Se preocupar com o vestuário, se preocupar com finanças, se preocupar com a própria vida, isso tudo é passageiro. As grandes questões dos seres humanos não são respondidas com ofertas como essa. Vem aqui, você vai ficar rico. Vem aqui, você vai encontrar solução para o seu problema financeiro. Vem aqui nesta ou naquela reunião e você vai resolver o problema do seu casamento. Esses não são os problemas dos seres humanos. Os problemas são, ou as questões são, de onde eu vim, para onde eu vou, tá ligado? Ele já ia, o Felipe já ia, entendeu? Pressão baixa. Acho que isso é pressão baixa. Quem esteve no acampamento sabe o que eu estou falando, né? É assim que a pálpebra da pessoa começa a pesar. Eu acho que é pressão, né? A pressão sobe, a pálpebra começa a pesar, entendeu? O queixo vai encostando no peito assim e começa... E a pessoa começa a ter... É isso aí, a gente está só começando, hein? A sede que o ser humano tem é de Deus. Não o que Deus pode fazer, mas do próprio Deus. Tudo aquilo que Deus pode conceder são coisas boas nesta vida, neste mundo. Só que essas coisas, elas são transitórias e passageiras. O nosso interesse em relação ao Senhor não deveria ser nos presentes nesta vida que Ele pode dar. Uma cura Ele pode dar, mas Ele pode dar muito mais do que uma cura. Alongar a vida de alguém e estender os anos de vida, tirá-la do hospital, fazê-la voltar para casa e acrescentar a ela 10, 15 anos, é claro que Ele pode fazer isso. Mas tem coisas muito mais preciosas do que isso. E o que seria mais precioso do que esses presentes que Deus pode nos dar? A própria presença dEle, a companhia dEle. E para eu me relacionar com Deus e usufruir da presença dEle, foi para isso que nós fomos criados, para usufruir da presença de Deus. Eu preciso então conhecê-lo para que eu possa conviver com Ele, certo? E aqui nós estamos aprendendo um pouco mais acerca de Deus, ou sobre Deus. E à medida que a nossa alma vai sendo sarada e curada, que nós vamos encontrando o que de fato é prioridade na nossa vida, as outras coisas, elas passam a ser de fato de menor importância. Se temos, louvado seja o Senhor, e se não temos, também louvado seja o Senhor. O principal nós temos, que é a companhia e a presença do Senhor. A grande punição que Adão e Eva tiveram, não foi porque eles foram expulsos para um lugar onde não tinha fruta doce, onde a água não era tão límpida quanto o rio Tigre e o Eufrates. A grande punição é porque eles foram afastados da presença do Senhor. Aí está o grande drama. Então vamos lá, o que nós afirmamos aqui agora: todos aqueles a quem Deus predestinou, ou seja, destinou de antemão, lá na eternidade, Ele destinou lá na eternidade para a vida, e só esses é Ele, Deus, servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito. Ele escolheu lá na eternidade, mas no tempo e na história, naquele dia específico,
que Deus resolveu chamar, Ele o faz de maneira eficaz. E quando esse chamado eficaz se concretiza naquele dia que o Senhor determinou, aquela pessoa é tirada do estado de pecado e morte em que ela se encontrava, para a graça e salvação em Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada, quem não pôde acompanhar, está lá gravado, aqueles estados do ser humano, a condição do ser humano durante a vida, a partir de Adão. Adão e Eva são criados num estado, de santidade, e eles caem desse estado de santidade para um estado de pecado. Nesse estado de pecado eles estão mortos, separados de Deus. E dentre esses que estão mortos e separados de Deus, muitos deles foram de antemão escolhidos pelo Senhor. E no tempo determinado, na história da vida dessas pessoas, Deus as chama de maneira eficaz. E aí o estado dessas pessoas mudam, de um estado de pecado para um estado de graça. Elas não fazem isso porque elas aceitaram Jesus, porque por si só elas resolveram dar um passo à frente, levantaram as mãos, ou deram algum gesto a partir delas. Certo? Vamos ler alguns textos. Eu pedi para alguém Romanos. Nós vamos voltar em Romanos algumas vezes. Só que agora é Romanos capítulo 8. Certo? O outro que eu pedi foi 2 Tessalonicenses. Vão dar um tempinho para o pessoal abrir em casa. Então quem está em casa pode abrir Romanos capítulo 8. Certo? Eu acho que ficou com o presbítero Itamar esse. O presbítero Itamar vai ler Romanos 8, vai ler o versículo 2 e o versículo 30, certo? Por enquanto, espera um pouquinho, o pessoal está abrindo em casa. Eu aproveito para dar boa noite aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando, a família do presbítero Rafael, está lá a Patrícia, a Josi também, a família do Valmir, a Josi, a Nathalie, estão nos acompanhando, a Isabel também, com certeza a minha mãe. Então vamos lá, o microfone vai chegar aí para o presbítero Itamar. Quem não abriu em casa não tem problema, é só acompanhar que vai ser lido aqui. O presbítero Itamar vai ler Romanos 8, o versículo 2 e depois o versículo 30. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Certo. Você leu 30 aí agora, né? Romanos 8, você leu o verso 30? Tá, desculpa, eu li o verso 20. É o 30. No 30, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o processo. Está na Bíblia, meus irmãos. Isso não é ensino meu. O texto diz: e aos que predestinou, esse aos aí está definindo um grupo de pessoas. E aos que o Senhor predestinou, a esses também chamou. Esse chamado eficaz que nós estamos falando hoje. E esses que ele chamou, esses não, talvez continuarão no processo, não, certamente continuarão no processo. E a esses que chamou, a esses também justificou. E a esses que justificou, a esses também glorificou. Então quem Deus escolheu pelo seu poder, pelo seu poder, também são chamados, certo? Aí Romanos ainda, agora no capítulo 11,
versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. O que Israel busca não conseguiu. Não foi por sua força, pelo seu empenho, por sua capacidade. Mas a eleição o alcançou. E os mais, ou seja, os outros que não foram eleitos, esses foram endurecidos, certo? O outro texto, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ficou com nosso irmão Isaías. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Está aí na tela para quem em casa quiser acompanhar ou anotar para ler depois, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito claro o texto, muito claro, certo? O apóstolo Paulo está aí falando com a igreja de Tessalônica, certo? Ele está rendendo graças ao Senhor pela obra do Senhor. E qual foi a obra do Senhor? Foi tê-los escolhido desde o princípio para a salvação. Foi um ato de Deus, Deus quem os escolheu para a salvação. E pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade, para o que também vos chamou. Então ele escolheu e também chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que se propõe esses estudos? Qual que é o propósito? O propósito é nós sabermos quem é Deus e sabemos quem nós somos. Isso é extremamente aplicável na nossa vida. Se nós olharmos o nosso dia a dia, o que nos preocupa, o que nos promove desassossego, o que rouba a nossa alegria, o que nos faz muitas vezes perder o sono, o que nos adoece muitas vezes, certo? As incertezas e inseguranças desta vida, medo de desemprego, medo de uma frustração, preocupação com os filhos. Eu já vi pessoas dizendo: eu não quero nem ter filhos para colocar filhos neste mundo cruel. Que mundo que meus filhos vão encontrar? Ou seja, isso tudo está associado a uma falta de compreensão, uma falta de conhecimento de quem é Deus. Deus é esse que quando Ele faz, acontece. Quando Ele chama, ninguém resiste. Quando Jesus chamou para Pedro, vem, Pedro largou o que estava fazendo e foi. Conhecer quem é Deus, saber que Ele está no seu trono, traz conforto, meus irmãos, traz alívio, traz alívio. Pode parecer para as pessoas que apontar esse Deus soberano, esse Deus mandão, esse Deus autoritário é ruim, isso não atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é um Deus paz e amor, legalzinho, gente boa, certo? Mas esse Deus legalzinho, gente boa, não interfere, não tem poder para interferir nos seus dramas. Então é por isso que as pessoas vivem desassossegadas, porque o Deus que elas conheceram é um Deus que é um cara, gente boa, que não interfere assim nas coisas, não tem poder para interferir nas coisas, certo? Mas quem conhece o Deus verdadeiro e genuíno vai ter a postura do apóstolo Paulo, do hino que nós cantamos aqui no início. O refrão dele é tirado da carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido.
E isso faz toda a diferença quando vai sair lista de demissão na empresa. Isso faz toda a diferença quando o médico diz que aquilo é mais grave do que se imaginar. Faz toda a diferença. A gente vai sofrer, a gente vai sentir, mas quando vier à minha mente que o Deus que eu conheço, o Deus que eu confio, é o Deus soberano sobre todas as coisas, que nada, nem ninguém é capaz de impedi-lo de agir, a minha postura muda. 2 Timóteo ficou com quem? Com o diácono Eliezer. Então o pessoal de casa que quiser abrir, se você não quiser abrir, você pode anotar aí, para você depois ler, certo? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Espera um pouquinho, Eliezer. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Está aí na tela para o pessoal acompanhar. Pode ler, por favor. Que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, pode parecer algumas coisas. Uma delas, para quem já conhece isso, achar que a gente está chovendo no molhado. A gente está insistindo numa coisa que se está cansado de saber. Mas por outro lado, há um outro problema além desse. Aqueles que não conhecem acham que é um absurdo ensinar esse tipo de coisa. Então muitas vezes você desagrada quem conhece e desagrada quem não conhece. Quem conhece que Deus é um Deus que determina coisas, e não nós que determinamos para Ele, vai achar que isso, ficar falando disso é uma bobagem, porque eu já sei. E aqueles que não sabem vão achar também que é uma bobagem, um absurdo, que Deus não exige nada das pessoas. Deus não empurra a goela abaixo nada, não. Pelo contrário, eu tenho visto na minha igreja ou na outra igreja que a gente é que determina. Então muitas vezes esse estudo aí dessa igreja, esse pastorzinho está ensinando para quem? Porque quem já conhece está achando que não precisa, e quem não conhece também acha que não precisa. Mas eu diria para quem conhece, ter consciência disso não é o suficiente para que a minha primeira resposta diante das oscilações da vida seja a adequada. Na hora que eu sou desafiado no meu dia a dia, na hora que eu sou afrontado, na hora que a esposa ou que o marido me tira do sério, na hora que o filho me tira do sério, a hora que eu tenho um desentendimento com alguém, a hora que eu estou diante de um problema sério, será que nesta hora eu consigo reagir como alguém que crê num Deus que determina coisas? Ou nessa hora a minha mera conscientização não faz diferença? Eu reajo como qualquer um. Então eu digo para esses que já sabem e que estão ouvindo de novo sobre isso, nós precisamos martelar isso na mente e no coração. Nós precisamos sair de um estudo como esse e tentar aplicá-lo no nosso dia a dia, quando encontrarmos o farol fechado ali na frente, ou quando saímos daqui para ir no mercado e o mercado já está fechando, ou quando encontrarmos qualquer dissabor na nossa vida, a gente lembrar que é um Deus que governa todas as coisas e que Ele não perdeu o controle de nada. Para aqueles que não conhecem isso e que acham também que não vale a pena e é uma bobagem isto, ou seja, a sua fé é inconsistente. Você que não conhece esse Deus, a sua fé é inconsistente. A sua fé, alguns anos atrás eu vi essa expressão, quando alguém se cumprimentava o outro assim, aí tudo bem, firme? O outro fala assim, é firme igual geleia.
Firme igual prego na paçoca. Já viram assim também? Não? Oi? Prego no angu. Prego na paçoca. Já viram essas expressões? Não? Não, mas pelo menos uma vez vocês ouviram. Prego na areia, prego na paçoca, prego no angu. Ou seja, muitos, a fé é como um prego na areia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, falando sobre o Senhor, que nos chamou, que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Deus é Deus, meus irmãos. Deus não é um colega. Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. Não são governos que mudam nossa história. A Bíblia diz que nas mãos do Senhor está o coração do rei. Me lembro no texto do profeta Isaías, quando Senaqueribe, o rei da Síria, ameaçou invadir Jerusalém, afrontando Jerusalém e afrontando Deus, dizendo para o rei Ezequias: eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês, porque os deuses do Egito não livraram, os deuses do Líbano não livraram, e de tantas outras nações. O rei apavorado manda falar com o profeta Isaías. O profeta Isaías então manda a resposta de volta, manda dizer Senaqueribe, porque o que ele fala em secreto, lá na câmara dele de dormir, o que ele pensa lá dentro do cômodo mais reservado do palácio dele, eu sei. Eu que mandei ele fazer o que ele fez. Foi eu que amoleci os braços dos outros, dos inimigos. Eu que derrubei as muralhas. Eu estou usando ele. Agora eu vou meter um anzol no nariz dele e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele veio. É assim, meus irmãos. O que está em jogo na nossa vida é a fé que nós temos no Senhor ou não. Quando o diabo nos tenta, quando o nosso coração enganoso nos tenta, quando o senso comum desse mundo nos tenta sobre o quê? Sobre nossa fé no Senhor. Nós somos tentados sobre isso. E dependendo do conhecimento que você tem acerca do Senhor, se não é um conhecimento minimamente bíblico, você vai titubear. Você não vai resistir. Me lembro de outra passagem com aqueles 3 jovens, né? Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes da Babilônia. Quando eles não se prostraram para a imagem de Nabucodonosor, então Nabucodonosor deu mais uma chance para eles: eu vou mandar a banda tocar, a orquestra tocar, e na hora que a orquestra tocar, vocês se prostrem diante da imagem, porque se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês dentro da fornalha, sobremaneira acesa, e eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. A resposta deles foi: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas saiba, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da imagem. Meus irmãos, o que estava em jogo é a confiança no Senhor. Eles não duvidaram que Deus era poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. Eles não garantiram que Deus ia querer. Nós não sabemos se Ele vai querer nos livrar, mas nós sabemos que se Ele quiser, Ele nos livrará. E se Ele não nos livrar, é porque Ele quis assim. Isso é extremamente prático, porque nós estamos no nosso dia a dia sempre enfrentando situações como essas, para demonstrar se nós confiamos mesmo no Senhor ou se queremos ficar bem com essa pessoa ou com aquela pessoa. E aí muitas vezes nós negociamos. E o texto lá de Daniel vocês conhecem. Eles foram lançados na fornalha, estava tão quente que quando os guardas os jogaram, eles foram queimados.
E de repente o rei, quando olha lá para dentro, Nabucodonosor, não vê apenas os 3 jovens, mas vê um outro ser iluminado andando entre eles. E aí você sabe o final da história, certo? Vamos para mais um trecho. É no mesmo slide, Gabriel. É porque na apresentação aqui está separado. Consegue ler, Isaías? Mas está com o microfone, não? Aí ele vai te dar um microfone. Isto ele o faz iluminando seus entendimentos, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus. Certo? O trecho anterior que nós lemos está falando que Deus escolheu de antemão para a vida, e no momento que o Senhor foi servido, achou conveniente, chamou eficazmente os seus, ou ele chama de maneira eficaz os seus. Como que ele faz isso? Foi esse trecho que o irmão Isaías leu agora. Esse chamado, ou seja, isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não têm entendimento, é tudo obscuro para elas. Elas conseguem ver com os olhos humanos as coisas naturais, as coisas circunstanciais. Mas quando o Senhor ilumina seu entendimento espiritual e salvificamente, elas então começam a compreender as coisas de Deus. Então, se você não sabe se Deus chamou você ou não, eis aqui uma das maneiras de confirmar. Se você tem algum interesse, já teve e tem algum interesse pela palavra de Deus, alguma compreensão dos ensinos da palavra de Deus, certo? Se você reconhece, lendo as Escrituras, que Jesus Cristo, de fato, é esse único Salvador das nossas vidas, isso só aconteceu porque o Senhor já agiu na sua vida. E Ele agiu na sua vida porque Ele escolheu você. Vamos ler agora. Eu pedi para alguém Atos 26. O pessoal que está em casa, se quiser abrir, Atos 26, está no finalzinho aí do slide. Nós vamos abrir Atos 26 e depois a carta aos Coríntios. Atos 26, versículo 18. Pode ler, pastor? Pode ler antes, por favor. Para lhe abrir os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito interessante. Para lhes abrir os olhos, é a ação de Deus, que abre os olhos, que ilumina a mente da pessoa, que abre o seu coração, certo? Para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ensina-nos o nosso Senhor Jesus Cristo. O último texto aí desse slide, 1 aos Coríntios, capítulo 2, ficou com o presbítero Enio. Pessoal que está em casa, se quiser abrir, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 até o verso 12. Pode ler, por favor, presbítero Enio. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito
que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes lá da cidade de Corinto, a Bíblia nos ensina que Deus é um mistério, as coisas de Deus são um mistério. Se nós estudarmos um pouquinho a história da humanidade, os povos, nós vamos ver que o ser humano, apesar de ter sido expulso da presença do Senhor a partir do pecado de Adão e Eva, o ser humano manteve, ou Deus manteve no coração do ser humano, na essência do ser humano, essa necessidade de adorar. Que o ser humano foi criado para adorar o Senhor. Quando ele foi expulso da presença do Senhor, ele perdeu o alvo, o objeto da sua adoração. Ele agora adora coisas e pessoas. E a gente vai olhar os povos, a gente percebe que os povos, tendo esse desejo de adorar Deus, eles começam a criar os seus próprios deuses. Cada um cria o seu Deus, com nomes que lhes são próprios, com aparência de pessoas, com aparência de animais, porque não é possível chegar até o Deus verdadeiro Criador. O ser humano não consegue, a não ser que o Senhor faça isso que nós estamos lendo aqui. Deus chama, e Ele, quando Ele chama, ou como Ele chama trazendo esse entendimento. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo que faz isso em nós. Nós estamos vendo que até agora nada disso depende do ser humano. Nós vamos mais esse slide, eu acredito que pelo menos um pedaço dele a gente consegue ir. Então tem aí mais um trecho que eu vou ler para os irmãos aí no slide. Pode colocar para o pessoal também em casa. Esta vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Quando Deus chama, Ele não chama porque viu na pessoa nenhuma beleza, nenhum mérito, nenhuma vantagem no ser humano. O que a Bíblia ensina para nós, o Deus que a Bíblia revela para nós, é um Deus santo, perfeito, soberano Senhor, e revela para nós um ser humano falho, pecador, morto nos seus delitos e pecados, e um abismo intransponível entre essas duas partes. Se nós não reconhecermos isso, Jesus para nós não será de fato o nosso Salvador, nosso único mediador. Ele será apenas um mestre, um líder que ensinou padrões morais e coisas boas para nós. Enquanto eu não achar que eu não estava me afogando e consegui sair nadando, eu já tinha afogado. Eu já estava no fundo do mar, no fundo do rio, estava sem vida. O Senhor foi lá no fundo me tirar. Uma expressão bíblica é lamaçal de pecado. Eu não estava com o pé na lama, eu estava totalmente afundado no pecado. Vamos ler esses textos? Timóteo tinha ficado com quem? Então, para quem está em casa, se alguém quiser abrir 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, espera um pouquinho. 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Pode ler. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É Bíblia, meus irmãos. É Bíblia.
Mas tem muitos lugares usando Bíblia que não ensinam essas coisas. O Deus lá é um Deus que aceita pressão. Porque se eu fizer o jejum de Daniel, eu vou obter recompensas. Eu vou conseguir pressionar Deus com o jejum de Daniel. Ou qualquer outro jejum. Eu vou conseguir pressionar Deus se eu for naquele pastor, naquele ministro, naquele apóstolo, seja quem quer que seja, porque lá tem uma oração forte. E lá as coisas acontecem. Ou seja, essa oração forte é capaz de pressionar Deus. Nada disso. O Deus da Bíblia, meus irmãos, está sentado no trono, no alto e sublime trono. O outro texto, Tito, eu pedi para alguém? Olha no seu papelzinho aí, não tem Tito para ninguém não? Não foi o seu não, Evanise? Ezequiel. Jason, não foi o seu não, né? É João, né? Então acho que ficou para mim mesmo. Eu vou ler aqui Tito, capítulo 3, verso 4 e verso 5. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes, meus irmãos, que quando nós erramos, quando nós pecamos, seja algo aparentemente mais grave ou menos grave, que nós nos sentimos envergonhados de falar com Deus. A gente se sente constrangido de orar, porque a gente está mal na fita. Esse momento, é claro, isso é natural e precisa acontecer. Eu preciso me entristecer com o pecado. Mas essa tristeza pelo pecado, essa decepção comigo mesmo, essa frustração por ter feito coisas que não são agradáveis ao Senhor, não podem me impedir de estar com o Senhor. Eu posso ficar aborrecido, chateado porque pequei, mas eu não posso ter o sentimento de, poxa, não vou nem falar com o Senhor, porque como eu disse, eu estou mal na fita. Isso demonstra uma incompreensão de quem eu sou e do que Jesus fez por mim. Eu não falo com Deus se eu estou bem na fita, porque eu nunca estou bem na fita. Eu falo com Deus, eu só tenho acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. E eu muitas vezes luto com isso. Eu luto com a impressão, a falsa ideia de que eu vou ser melhor aceito se eu não tiver pecado, se eu estiver bem, se eu não atrasei, se não me deu sono na hora do estudo bíblico, da confissão de fé. Não é nenhuma indireta, não. Foi só um parênteses aí, uma brincadeira. Mas eu não posso ficar com a falsa impressão de que porque esta semana eu evangelizei um colega no trabalho, eu não faltei o estudo bíblico, eu li a Bíblia todos os dias, eu fiz jejum 2 vezes, então eu estou em condições boas para falar com o Senhor, eu não tenho constrangimento de falar com Ele. É um descuido meu, porque na realidade eu estou achando que há algum mérito em mim para que eu seja melhor aceito pelo Senhor. E se eu estou pensando assim nesta semana, e na semana que eu não jejuei, e na semana que 2 dias eu não consegui ler a Bíblia, e na semana que passou a semana e eu não evangelizei ninguém, então naquela semana eu vou achar, ou que eu ainda briguei com a esposa, ou com o marido, ou que eu ainda me irritei com os filhos de maneira indevida, certo? Ou fiquei com aqueles 10 centavos de troco e não devolvi, enfim, ou estacionei na vaga de deficientes. Aí eu vou achar, puxa vida, eu não vou falar com Deus agora. Vá, usar uma expressão bem chula, vá na cara de pau. Sabe por quê? Porque Davi diz assim para nós,
enquanto eu calei dos meus pecados, enquanto me calei dos meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, se tornou em sequidão de estio. Eu estava mal, diz Davi, porque eu estava em pecado, pecados gravíssimos, pecados de grande repercussão, adultério, homicídio, mentiras, dissimulação, enganação. Mas esse constrangimento, essa dor e esse sofrimento, ao invés de afastarem ele do Senhor, estou com vergonha de falar com Deus, porque eu sou cúmplice da morte de Urias, depois de ter deitado com a esposa dele, engravidado uma mulher casada. Como é que eu vou falar com Deus agora? Tem gente que por muito menos diz: oh, não vou tomar Santa Ceia, porque eu estou aí, tive um problema com meu irmão, não vou tomar Santa Ceia. Ou não vou orar, não estou orando porque eu não estou em paz com o Senhor. É o contrário. Quando eu me sentir mal, sentir dor pelo meu pecado, tristeza pelo meu pecado, sabe o que eu faço? Eu corro para confessá-lo ao Senhor. Eu corro aos pés do Senhor. Eu não fico tentando resolver, me dar uma maquiada, melhorar a minha condição, para depois eu poder chegar a falar com Deus sem estar constrangido. Essa é a nossa tendência. Não, pastor, eu não vou aceitar esse cargo, porque eu preciso acertar umas contas, eu estou com as contas atrasadas, com o nome sujo, então eu preciso acertar as coisas primeiro, para depois eu começar a me dedicar mais às coisas do Senhor. Deixa eu acertar minha vida, e depois eu ando com Cristo. Miserável, você anda com Cristo, e Cristo conserta a sua vida. É assim, enquanto eu calei os meus pecados, essa é a minha condição. Aí na continuação do texto ele diz: confessei-te o meu pecado. Quando eu digo miserável, é no sentido estrito mesmo. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará das dívidas, do agiota? Quem me livrará do vício? Quem me livrará das demandas, das discussões, das brigas, da imoralidade, do homicídio? Quem me livrará do corpo desta morte? É Cristo. Então vá até Cristo. O miserável tem que ir a Cristo, e Cristo vai dizer: bem-aventurado é o pobre de espírito, quem reconhece que não tem nada, que não é nada. Esse é que ele veio buscar, certo? Então, voltando ao texto do Salmo 32, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, quando você estiver com aquele constrangimento de ir falar com o Senhor, porque aquela semana ou aquele dia você sabe que você o desagradou, você precisa lembrar disso aqui: Deus não escolheu você por nenhum mérito seu, por nenhuma boa obra. Esse texto foi o que li, né, o de Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e o seu amor para com vocês, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus. É Ele, meus irmãos. Então, quando nós começamos a achar que isso é piedoso, não, reverendo, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sei que eu luto com algumas dificuldades, eu sou uma pessoa imperfeita, tenho algumas lutas na minha vida, e por isso que eu não estou tomando Santa Ceia. O Senhor não me peça para orar audivelmente na igreja, porque quem sou eu, miserável pecador, para falar com o Senhor? Eu vou dizer quem você é. Você é alguém que está querendo dar glórias para você. Você está achando que é você que é capaz de dar um jeito na sua própria vida, para você então ser aceito por Deus, pelos seus méritos. E aí você então chega diante do Senhor esperando o tapinha nas costas e o elogio, dizendo: servo bom e fiel, você é o cara. Não, a glória é dele. Você chega quebrado, arrebentado, e diz: eu sou miserável,
pobre, cego, nu, pecador. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu só estou falando com o Senhor, ó Deus eterno, por causa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Eu nunca poderei, por minhas habilidades, sequer elevar a minha voz diante do Senhor. A tua benignidade se mostrou não por nenhuma justiça minha, mas pela obediência irrestrita de Cristo. Meus irmãos, isso não é um assunto a aplicar na nossa vida prática? Ou a gente acha, fechando aquilo que eu comecei a falar no início, a igreja que dá as respostas certas para as pessoas, só falam sobre cura, sobre emprego, sobre finanças, porque é isso que elas precisam? Não, elas precisam conhecer Deus. As pessoas precisam ir no estudo bíblico, num culto, e conhecer Deus, certo? Conhecendo Deus, conhecendo-se a si próprio, o casamento vai ter solução. Essa vida financeira vai mudar, certo? Essas dores vão mudar, assim por diante. Ficou só mais um de Romanos 9. Você está aberto ainda, presbítero Itamar? Foi o irmão que abriu Romanos, não foi? Se eu passei algum texto para você e você não leu, você guarda aí na sua Bíblia, porque semana que vem a gente vai ler, certo? Isso, 9:11, Romanos 9:11, para quem está em casa. Nós estamos lá na terceira linha do slide, no finalzinho aí do parênteses. Romanos 9:11 vai reforçar para nós essa ideia, esse ensino bíblico, essa doutrina de que o chamado que Deus faz em relação ao ser humano, faz unicamente da sua livre graça e vontade, não havendo nenhum mérito no ser humano, certo? Romanos 9, verso 11, pode ler, por favor, presbítero? E ainda não eram nascidos os gêmeos, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Para quem não está se lembrando do texto, o apóstolo Paulo está falando dos gêmeos, dos irmãos, filho de Isaque, Jacó e Esaú, certo? O apóstolo Paulo está falando aqui para os crentes de Roma, e ainda não eram os gêmeos nascidos, Esaú e Jacó, nem tinham praticado nem o bem nem o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por que Deus, e se você for lá nesse texto, você lê ali os versículos anteriores e posteriores, e você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, citando o Antigo Testamento, lá de Gênesis, acho que é Gênesis mesmo, amei Jacó e aborreci de Esaú. Deus amou um e não amou o outro. E aí Paulo está dizendo, os gêmeos não eram nascidos, mas Deus escolheu um e o outro não. Eles não tinham nascido, não tinham praticado nenhuma obra, nem para lá, nem para cá. Para ficar muito claro que não são obras das pessoas, mérito das pessoas, trabalho das pessoas, que as torna aceitáveis ou não. É a vontade livre de Deus. Meus irmãos, isso é frustrante para nós, de pensar assim, será que o meu cônjuge ou um familiar meu que não anda nos caminhos do Senhor hoje, será que um dia essa pessoa vem? Ela virá só se o Senhor chamar, e Ele só chamará se tiver escolhido ela antes. Nossa, mas que Deus bravo é esse? Ora, você não escolhe com quem você quer conviver? Você não escolhe quem você quer ter amizade? Tem pessoas que você acha que não é interessante você ter amizade? Você não tem liberdade para escolher
as pessoas com quem você quer conviver, quem você chama para almoçar na sua casa, ou quem você só quer ter uma amizade profissional. Deus, muito mais. Ele escolheu. Então, ao invés de eu ficar assim, poxa vida, tem alguns que Deus não escolheu, eu deveria ficar, poxa, Deus me escolheu. Por que Deus me escolheu? Não tem nada em mim que justifique isso. Nada. Ele me escolheu. É por isso que a palavra de Deus tem algum sentido para mim, eu tenho algum interesse com a palavra, porque Ele me escolheu. É por isso que eu estou aqui, aos pés do Senhor, e não lá longe dEle, porque Ele me escolheu. Não foi eu que vim até Ele, foi Ele que me chamou, foi Ele que me buscou, Ele que me escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem a gente continua, pessoal, se Deus assim permitir. Um abraço aí para a Isabel, para o Rosinei Carlos lá, para a Fernanda, os meninos, presbítero Rafael, a Patrícia, as crianças, a Josi, a Nathalie, Paola, Andréia, boa noite, filha. Um abraço aí no marido, nos filhos. Dona Leontina também aqui conosco. Que bênção ter os irmãos aqui, assistindo e acompanhando em casa. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, louvado seja o teu nome. Nós te rogamos aqui, te imploramos aqui no início, que nos desses compreensão da tua palavra. Nós agora, ó Deus, reiteramos nosso pedido. Nós não queremos apenas ter consciência dessas coisas. Nós não queremos apenas ser conscientizados de que o Senhor é um Deus poderoso, que nada nem ninguém pode impedir a tua ação, a tua atuação, mas nós queremos mais do que isso, queremos que isso fique aprofundado em nosso ser, no nosso íntimo, em nosso coração, e a partir da profundidade do nosso ser, que todo nossa conduta e nossa prática de vida seja condizente com esta realidade, ó Pai, que nós vivamos com esta certeza, e assim tenhamos uma vida de confiança no Senhor, tenhamos uma vida repleta de esperança. Retira de nós qualquer ansiedade pecaminosa, preocupação exacerbada, que nós de fato sejamos aqueles, ó Deus, que sabemos em quem temos crido e que estamos certos que é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Em nome de Jesus que oramos.